ao nosso terceiro episódio da segunda temporada do podcast Maternar. Podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Hoje a gente vai tratar de um assunto super importante, a força feminina. A força feminina que move o mundo, no empreendedorismo, nas finanças, em tantos aspectos. E aí, você que está assistindo a gente, é uma força feminina? A gente tem duas representantes aqui que eu tenho certeza que movem o mundo e movem o mundo com qualidade. Mas vou deixar que elas se apresentem para vocês. Dividindo esse momento comigo, duas queridas. Uma eu tô tentando trazer pro movimento Maternar, vocês sabem que eu adoro fazer isso nesse podcast, né? Eu sempre fico tentando trazer alguém, mas até o final vamos ver se ela topa, se ela tá com muitas atividades, mas eu tenho certeza que ela vai vir. Vou começar por ela, pra ela se sentir bem querida, quem sabe ela não topa. Começando aqui hoje, dividindo esse momento comigo, Michelle, seja muito bem-vinda. Michelle, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você nesse movimento. Na verdade, a gente já apoia pela empresa, né, Lorena? Mas vamos fazer um esforço, né, para conseguir estar mais próximo a esse lindo movimento das mães, né? A gente busca fazer um pouquinho só de diferença na vida das pessoas, né? E eu acho muito importante todos os movimentos, principalmente quando são movimentos de mulher e de mãe. Nem se fala, né? A gente que é mãe sabe o poder que uma mãe tem, né? Perfeito, é um prazer e uma honra ter você aqui hoje, viu? Outra pessoa querida que vai estar aqui dividindo esse momento comigo é minha parceira de sempre. O Movimento Maternar, ele começou assim, numa salinha com 5 cadeirinhas e a gente batendo um papo e ela tava ali. Eu falo que ela é um dos pilares. Ela foi aquela primeira que disse assim, vambora que vai dar certo. Dividindo esse momento comigo, a Isabela. Seja muito bem-vinda, Bela. É um prazer dividir, enfim, esse podcast com você. Obrigada, eu que agradeço, né, o convite por estar aqui com você mais uma vez. Apoiar o movimento, eu acho que está na minha essência. E é por isso que a gente faz com tanto amor e tanto carinho, assim. Eu sou contadora, mãe da Angelina e do Miguel, esposa do Eduardo, e estou aqui nessa labuta do trabalho, do servir há muito tempo, e é o que eu amo fazer. Perfeito. Meninas, queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando foi que vocês se deram conta, dentro das posições que ocupam hoje, que eram forças femininas? Vocês já se deram conta disso ou estão se dando conta disso ao longo desse caminho? Bela, vou começar com você. Eu falei com a Michelle que era ela que ia começar tudo, mas eu vou começar. Vamos lá. Eu, na verdade, eu olhando para trás, né, quando eu li a pergunta, eu penso que eu nunca me vi dessa forma. Nunca foi uma força feminina. Eu sempre fiz, né, porque eu gostava de fazer, gostava de servir. Mas até hoje, se eu olhar assim para toda a minha carreira profissional ou a minha vida pessoal, eu não me vejo uma força feminina que move o mundo. Sinceramente falando, eu sei que algumas vezes a gente impacta a vida de algumas pessoas com alguns exemplos, com algumas coisas que a gente fala, mas não essa força feminina, porque eu acho que o mundo é muito grande, tem muita gente e a gente é só um pedacinho. Então eu me sinto bastante satisfeita de impactar a minha família, o meu trabalho, quem trabalha comigo. Então é assim que eu me vejo, é assim que eu construo a minha vida. Perfeito. E você, Michelle? Pois eu não me apresentei, né? Meu nome é Michelle, como você disse. Eu sou mãe de gêmeos. Gêmeos que este ano completam 17 anos. Então é uma nova da nova fase, né? Que começa a pensar nas colocações dele, nas dúvidas, né? Sai um pouquinho da adolescência e entra quase adultos agora, né? Então, eu falei que a cada dia, cada mês é um novo momento. Mas eu acho que o que me move são os propósitos de ver as pessoas a cada dia melhores, né? E muito de mim é sobre cooperação, né? Afinal de contas, eu estou numa cooperativa. Então, tudo quando a gente pensa em cooperar com os movimentos, cooperar, no caso, com o meu associado, que é o cliente, cooperar com a família. Então, assim, é um ambiente cooperativo. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E como a Isabela disse também, a gente se percebe
que através de algumas nossas falas, depoimentos e o que a gente vai acontecendo, alguém fala assim, poxa, legal, eu não sabia que você fazia isso, ou que exemplo legal. Mas eu acho que eu pelo menos não faço pelo exemplo, eu faço pelo propósito, pela minha própria motivação. E não é sobre acertar ou errar, é sobre vencer obstáculos. Ontem mesmo eu vinha falando que às vezes a gente se move não só pelos acertos, pelos erros também, né? Porque a partir dos erros a gente tem um aprendizado muito maior às vezes do que o acerto. E isso vale não só como líder, mas como mãe também, que a gente não acerta sempre e nem sempre tem receita de bolo para ser mãe, né? É uma vivência que a gente erra e amanhã a gente tenta acertar. Então é mais ou menos assim, eu acho que como líder também a gente acerta e erra e busca crescer a cada dia e principalmente não repetindo os mesmos erros, né? Perfeito. Eu vou fazer uma réplica aqui, tá? Dessa conversa. Quando eu pensei, né, no título, no convite a vocês duas, eu pensei muito numa palavra que a gente usa muito no movimento maternal, que é legado. Né? É uma palavra que a gente sempre usa enquanto equipe. A gente fala assim, o que a gente está fazendo é um legado de promoção, de levar informação de qualidade para mães, para mulheres, para família. E aí quando eu falo assim, né, a força feminina que move esse mundo, eu achei que as duas caberiam extremamente nesse ponto, porque vocês estão construindo um legado feminino. Apesar da Bela achar, né, que o que faz ainda não move o mundo, mas move esse mundo aqui sim, porque diretamente você impacta as pessoas e traz isso, né? Do mesmo jeito que Michele está construindo uma história lindíssima dentro do que está fazendo, ocupando cargos que outras mulheres ainda não tinham ocupado, né? Então assim, e principalmente a senhorita, né, Bela, que vem de uma história de uma outra mulher, sim, porque tudo começou a partir da tua mãe. Sim. Foi ela que trouxe, uma das primeiras da cidade. Então assim, eu acho que a gente fala assim de mulheres que estão mudando, fazendo diferença e escrevendo seu legado. E eu tenho muita honra, viu? Apesar de você achar que não está fazendo esse legado, mas acho que está fazendo sim, impactando com certeza esse mundo. Meninas, acho que não poderia ser diferente de começar falando sobre os desafios. Ser mãe, mulher, né, estar no mercado de trabalho. Michele, quais foram os principais desafios vividos nessa jornada até hoje? Olha só, eu acho que o principal desafio é buscar equilibrar. Mas esse equilíbrio é quase que impossível, né? Com as demandas do dia a dia do trabalho, dos filhos, ainda mais eu que tive gêmeos. No 6º mês eu voltei a trabalhar, todo mundo falava assim, tem licença dobrada? Eu, não tem licença dobrada, não. Então fiz a minha licença, minhas férias e voltei feliz da vida. Porque, né, você volta a ser não só mãe, mas volta a ser mulher, ser líder, ser gerente, que é muito bom ser mãe. Mas mãe 24 horas é muito difícil também, você precisa de respirar. Mas é lidar com a culpa, né? E você entender que não tem culpa, tem escolhas. Eu acho que esse é o principal desafio, porque as mulheres ficam assim, eu vou deixar meu filho. Então é uma opção. A minha opção foi deixar eles, sim, mas bem cuidados, mas eu estar no trabalho, mas também com a cabeça no trabalho, porque não adianta você ficar com aquela culpa. Esse eu acho que foi o maior desafio no início e que aí depois que você supera isso, vai embora. E tem hora que não vai ter equilíbrio, eu não vou ficar o mesmo tempo que eu tô no trabalho com meus filhos, não tem jeito. Faz parte da nossa vida. Agora, quando eu estou com eles, eu estou de forma integral, né? Eu até brinco com ele, mando todo mundo almoço, todo mundo desligando o celular, igual a doida, né? Que eles... Ou combinado, tá errado. Então, assim, quando está junto, pelo menos tem que estar 100% todos juntos para poder trocar alguma ideia naquele momento. Perfeito, Bela. Eu falo assim, a maternidade e a liderança é um desafio, mas não é uma dificuldade para mim, né? Nunca foi. Como você disse, eu nasci numa família de uma mãe que trabalhava. Então, para mim, aquilo era quase que natural. A minha mãe tinha um negócio dela desde que eu nasci. Então, liderar e ter o meu próprio negócio sempre foi uma coisa natural para conciliar com os filhos. Então, eu nunca tive uma dificuldade. Os desafios do dia a dia, normais, que acontecem ali na criação, em você conciliar, né, o tempo,
mas para mim sempre vi como natural ali a maternidade dentro do trabalho. E fico olhando ali as pessoas que têm essa realmente dificuldade e muitas delas me perguntam, né, como você dá conta. E eu falo que não é assim a comparação como eu dou conta, porque eu acho que isso é muito particular. E muitas vezes eu tenho mães que me abordam, que não trabalham e que querem empreender e que falam, o caminho é muito difícil. E eu sou muito verdadeira nesse sentido. Falo, não é fácil, mas é possível, né? Agora, pensa na sua realidade, pensa na sua verdade, porque às vezes é muita comparação, né? E a nossa vida é um recorte do lado bom. A gente não tem muita gente mostrando o lado ruim. Então, assim, tenta pensar que talvez a sua realidade já é boa. Não precisa ser igual à minha ou construir dentro daquela sua realidade. Então, para mim, a maternidade nunca foi difícil conciliar. E eu acho que a gente ganha mais se a gente for fazer o mundo que a gente quer para a gente individualmente. E não pensando que o outro, né, vai construir uma coisa que eu vou fazer igual. Ninguém vai fazer igual a ninguém, porque a gente é muito diferente em algumas crenças, cultura, né, pessoa, criação, família. Então não dá pra gente fazer igual, mas dá pra gente fazer diferente e ficar satisfeita com aquilo que a gente construiu. Perfeito. Mas posso fazer assim um adendo que eu acho que é importante pra gente, mães, mulheres e tudo, é rede de apoio. Eu acho que tudo que eu consegui também, eu tive rede de apoio. No primeiro ano eu tive empregada, tive babá e tive mamãe, né, minha mãe, que estava ali ajudando. Logo depois eu tive a oportunidade de colocar eles no CI Geni, que elas eram uns amores com eles, entendeu? Era como se eles estivessem sendo cuidados, talvez até melhor do que eu, né? Com aquela correria do dia a dia. Mas eu acho que a rede de apoio para a mulher, seja qualquer pessoa, seja amiga, seja tia, irmã, né? Minha irmã também me ajudou muito, mas dentro das possibilidades dela também. Mas eu acho que a rede de apoio é importante, você contar com as pessoas que estão ao seu lado e confiar nessas pessoas. Eu acho assim, que sem rede de apoio, você não consegue. É bem difícil, assim, a minha rede de apoio é o meu marido. Não tenho outra rede de apoio hoje, né? E nunca tive ali, né? Então, assim, eu conto com ele. Então, assim, se eu consigo fazer mais no trabalho, muito disso é porque ele me apoia com as crianças do outro lado. Então, realmente, não dá pra gente fazer tudo sozinha, a gente não consegue. Perfeito. Meninas, esses dias circulou nas redes sociais um vídeo, não sei se vocês viram, a Mayara viu, que é uma integrante do movimento maternal, ela falou assim, Lorena, a gente precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção. E aí o videozinho era para vamos contratar uma mãe, olhem todas as suas habilidades. E aí eles iam destacando, né, o quanto cuidar de um filho trazia habilidades para uma mulher, né, no seu dia a dia. Vocês acham que após maternidade, né, veio alguma característica que se acentuou mais em vocês, que colaborou talvez nesse processo de liderança ou de impacto, de certa forma, a vida de uma outra mulher, Michele? Eu acho que é empatia. Eu acho que a empatia fica muito presente aí da mãe e da mulher para ela reconhecer o que o outro precisa, né? Então você começa a ficar mais observadora, vendo tudo que acontece, né, com o seu filho, e isso você acaba levando para o seu dia a dia, você acaba ficando, as meninas brincam que eu tenho uma antena ligada, né, o olhar e tudo. Eu acho que isso agregou muito, de você ser mais observador às reações, aos sentimentos. É o fato de empatia, né, de você perceber o outro. Eu acho que isso foi muito importante. Ela... Eu trago para mim a eficiência, assim, eu acho que o bicho mãe é o bicho mais eficiente da face da terra. E depois que você se torna mãe, você começa a olhar o tempo de uma forma diferente. Antes você podia procrastinar mais, você podia curtir mais algumas coisas, ou fazia mesmo de uma forma mais lenta.
Depois que você é mãe, você acaba cronometrando tudo, sendo eficiente, olhando para as prioridades, deixando passar aquilo que às vezes você se importava antes e agora você fala, não, se daqui 2 dias não resolver, eu olho para isso novamente. Então, às vezes, o tempo mesmo resolve algumas coisas. Então, eu me tornei bem mais eficiente depois da maternidade. Perfeito. Michele, você hoje está numa das nossas principais parceiras, que é o Cicobi, né? E aí, essa gama, né, do cooperativismo, a questão dessas ferramentas, né? Como é que isso traz dentro do seu olhar, essa vertente, para o empreendedorismo feminino? Como é que essas ferramentas do cooperativismo traz, de certa forma, uma flexibilidade ou um apoio? Como é que a gente pode pensar nisso? Bom, o cooperativismo ele já lida com a união das pessoas, né? E aqui no Cicobi Conexão a gente tem a questão das mulheres também, que a gente tem uma preocupação de inserir, principalmente as empreendedoras, no aspecto cooperativismo. Para quê? Para que elas se ajudem mutuamente. Então nós temos vários grupos, nós temos o nosso próprio núcleo feminino, que tem várias mães, né, que às vezes são empreendedoras, como a Isabela disse lá atrás, e que estão procurando seu espaço, né, e que às vezes são empreendedoras em casa, né, aproveita as horas que o filho está na escola, que está dormindo, para empreender com uma arte. Então a gente tenta fazer essas conexões das mulheres buscando esse apoio nos grupos. Os grupos são muito importantes. E aí, eu estava falando de rede de apoio. Para mim, eu acho que os grupos são uma rede de apoio entre as mulheres, porque ali elas se instruem, né, a parte financeira, elas têm conta, então nós temos créditos especiais para mulher, né, exclusivo para as mulheres. Então é um crescimento mútuo, um crescimento junto. É tudo a ver com cooperativismo, né? Então a gente busca através dos grupos e apoiar outros grupos, né? Como o Maternar, nós temos vários grupos, o TT, né, que a gente também apoia. Então são grupos que estão aí nos nossos núcleos, direto e indiretamente, que a gente busca sempre conectar para trazer apoio tanto no empreendimento, como às vezes até um apoio emocional, porque tem determinados momentos que a gente precisa só de alguém para falar e alguém para ouvir. Então isso faz muita diferença. Perfeito. Bela, vou pegar a palavra que Michele usou, conectar. Você tá em empresas hoje que buscam conectar, né, de certa forma. Como que a gente consegue pensar nessas conexões dentro de todas essas áreas? Porque eu acho até injusto falar só de uma, eu tinha feito a pergunta específica para uma, mas assim, como você busca hoje conectar essas empresas com esse empreendedorismo feminino, com essa liderança feminina? Como é que você hoje gostaria de pensar ou como já pensa a respeito disso? Eu, na verdade, assim, eu sou uma entusiasta de mulheres, assim, de fazer com que as mulheres olhem para elas de uma forma diferente, de uma forma onde é possível se empreender. Então, assim, a conexão, ela acontece em tudo e eu vejo que quase que de forma natural. Por exemplo, quando a gente iniciou o Hub, né, começou ali a partir dos eventos. Então, assim, eu e Tati éramos as únicas mulheres ali no Hub e por bastante tempo ali no início nós ficamos nós duas, mas a partir do momento que começaram a vir os eventos, a gente sempre dizia, olha, preciso de uma mulher, preciso de uma representante, porque é muito mais simples e parece que está muito mais fácil você conectar homens, né? E se você não tiver uma mulher puxando uma outra para vir, porque a gente sabe que tem um monte, e para dar representatividade ali num evento, a gente não consegue fazer isso com a capacidade dessa conexão, né? Então a gente fez muito esse esforço no início ali do Hub, a gente não pode mentir nisso. Então a gente trouxe para as palestras mulheres, a gente trouxe para os eventos mulheres e a gente foi conectando. Hoje, quando tiram uma foto assim de todos os eventos do Hub, dos encontros do Hub, eu esses dias falei com o Tati, não dá uma satisfação ver que quase a metade somos mulheres ali conectadas? Então é isso, assim, eu acho que a conexão ela passa, assim, por você se preocupar em dar representatividade a outras mulheres que ou estão junto com você ou que você conhece.
Perfeito, eu acho isso tão importante, né? Eu costumo falar isso muito, assim, com uma frequência. As pessoas acho que estão até acostumadas a me ouvir falar assim, lá vem Lorena de novo com essa célebre frase dela. Mas eu costumo dizer assim, lugar de mulher é onde ela quiser, mas com muita luta. A gente ainda tá, né, nesse processo de galgar espaços, né? Por isso, quando eu comecei o nosso bate-papo hoje, eu falei o quanto que é importante, porque a gente tem hoje, a gente está ocupando, né, dentro da nossa sociedade, um lugar de voz. Então, se a gente potencializa outras mulheres através da nossa voz, isso é uma construção belíssima, né? Eu esses dias, a gente estava conversando até com uma profissional minha, uma gerente, e aí a gente fica assim, muitas vezes nós mesmas colocamos a dificuldade no outro. Então você fala assim, eu vou convidar uma pessoa para assumir determinado cargo. Aí você fala, mas eu acho que ela não pode porque ela tem X filhos, porque ela mora em tal lugar. Aí a gente, opa. Se fosse um homem, a gente não pensaria em nada disso, que ele tem mulher e que ele tem filho. Aí não, vamos fazer o convite? Quem sabe essa pessoa aceita? Nós não temos que botar dificuldade, ela que tem que saber a limitação ou não dela. Então eu acho que isso acontece em todos os núcleos que a gente está. Não só a gente às vezes faz isso, mas todos fazem, porque fala assim, vou convidar fulano para dar uma palestra. Aí já pensa assim, mas como que ela vai? E ela é mulher? Será que ela vai dirigindo? Será que eu preciso mandar um motorista? Será isso? Será aquilo? Gente, eu acho que a gente não tem que parar com essa preocupação e colocar o desafio e ver o que cada um é até capaz de fazer entregas, né? Então, a gente tem esse lado de sempre se preocupar com as dificuldades alheias e ele se preocupa muito mais quando é mulher. Perfeito. Eu acho essa frase tão importante. As pessoas têm mania, né, dentro do discurso de achar que o outro não. Isso. Eu falo sempre assim, eu prefiro convidar e a pessoa saber que, olha, eu lembrei dela, ela era importante, do que eu dizer assim, não vou convidar porque ela tá passando por tal situação. Às vezes, apesar dela tá passando, sei lá, um problema de doença ou qualquer outra situação, mas aquilo pode ser a chave de falar assim, nossa, ela lembrou de mim, isso vai ser bom. Então, assim, eu acho essa fala sua tão importante e tão potencializadora, né, Isabela? Sim. Na contabilidade acontece muito empresas que são geridas por homens, né, fundadas por homens, com o passar do tempo, a mulher já criou os filhos, já saiu daquela fase da maternidade, então ela vem para a empresa do marido, né? A gente tem muita empresa familiar. E aí, geralmente, ela vem para o financeiro. Porque é uma pessoa mais organizada, é uma pessoa que, né, consegue gerir muito aquele financeiro. E aí, quando ela chega e me encontra, né, ali também é um apoio para ela e um incentivo. Então, assim, muitas vezes as mulheres não estão preparadas, né? Mas a gente que já se preparou tem a responsabilidade e quase que obrigação, eu me sinto assim, de ajudar ela chegar mais próximo, né, até onde você já caminhou. A gente não caminhou tudo, mas se tiver alguém me apoiando, fazendo com que eu caminhe mais um pouquinho, é muito mais fácil do que sozinha. Perfeito. Olha a rede de apoio. Exatamente, essa construção, né? Meninas, uma coisa que a gente vê muito hoje é o empreendedorismo pós-maternidade. Sim. Né? A que deve-se a isso dentro da expertise de cada uma, Bela? Olha, eu acho que tem algumas coisas assim dentro disso, né? Primeiro que eu acho que quando a mulher é mãe, existem mulheres, né, que querem se dedicar mais aos filhos e aí ela empreende por conta disso. Então ela tem ilusão de que empreender é mais fácil do que trabalhar para alguém. Nem sempre é assim, né? Pode ser que você consiga conciliar algumas coisas ali dentro da sua casa no primeiro momento, mas empreender de fato, onde você coloque um negócio para funcionar, onde tem um faturamento consistente, onde você mexa com várias atividades ali, desde marketing, né, comercial, compras, é uma coisa muito grande empreender, não é uma coisa mini. Então, às vezes tem essa ilusão de que vai dar certo essa conciliação. Se você ficar ali no pequeno, talvez dê para você ganhar a mesma coisa que você ganhava numa empresa, né? Mas eu acho que é um desafio, e eu acho que o que acontece é esse. E também tem a questão de que você se viu
potencial ali depois. Existe isso. Depois que você é mãe, você sente uma potência. Foi assim comigo. E aí você fala, cara, agora eu posso. Assim, te dá uma certa confiança. Você cuidou de uma pessoa que não sabia se virar. Então, assim, você se sente uma Mulher Maravilha. E aí, assim, empreender nessa fase também é uma coisa que as mulheres, eu acho que se revitalizam. E eu gosto muito dessa fase ali, que as mulheres falam muito que dá uma depressão pós-parto, mas eu vejo muita potência na mulher depois que ela tem o bebê. Então, assim, empreender, eu sempre falo, não é fácil. Mas se você tiver uma rede de apoio ali para você fazer, vale a pena, né? Porque você talvez consiga conciliar todas as questões ali do dia a dia, que numa empresa talvez seja mais difícil. Você falou em ilusão. Eu não sei se é ilusão. Eu acho que a mulher busca, lógico, nesse período, algumas, né? No meu caso, eu fui atrás e voltei a trabalhar normalmente. É a flexibilidade que o empreendedorismo parece que tem, né? Parece que tem, mas acaba sendo sugada para o trabalho, né? Porque é o que você falou, ela tem que ser a contadora, tem que ser a financeira, tem que fazer o marketing, tem que, às vezes, hoje em dia, tem que estar na internet, tem que estar gravando vídeo, e são tantos tens que ela é sugada para esse mundo se realmente ela quiser viver dessa renda, né? Se realmente ela quiser crescer como empreendedora. Mas a mulher, logo depois que tem o filho, eu acho que uma coisa também, não sei se é hormônio, se é nada, é coragem. Gente, como fica corajosa, né? A gente, além de ser a Mulher Maravilha, eu acho que a coragem diz muito, né? Que você topa tudo, você fala, não, agora eu posso, eu consigo, depois de muita noite mal dormida, e cuida de menino e fica naquele círculo. Então, acho que a gente fica muito corajosa. É verdade. Eu acho que isso potencializa, né, esse desejo também de voltar. Eu, por exemplo, como eu tinha 2, né, dava mamar para um, dava mamar para outro, dormia 5 minutos, daqui a pouquinho começava, né, o primeiro mês e tudo. No final, eu juro para vocês, eu queria voltar para trabalhar. Trabalhar e tirar férias, né? Exatamente. Imagino, né, Bela? 2, um cada hora. Mas assim, eu acho que eu fiz muito a minha parte. Eu dei só mamar até 6 meses. E eu amamentei os 2 até 1 ano. E eu não cortei. Eles que, né, da vontade deles pararam, né? Então, assim, e todos falavam assim, você não vai conseguir dar mamar para 2. Você não vai conseguir. Então, eram tantos nãos. E eu consegui, então eu falo, é possível sim, é uma parte nossa. A gente tem que tentar, por isso eu tô falando da coragem. Você passa tudo aquilo que as pessoas falam que não e você consegue. Perfeito. Meninas, vamos abrir agora, assim, como se fosse mesmo dicas ou como se fosse uma instrução, assim, um passo a passo. Vou começar com a Michelle, depois jogo a baixa tributária para a Bela. Michelle, vamos, assim, sou mãe, quero começar a empreender, ou como mulher, quero começar a empreender, vou até a Sicoob, quero pensar alguma coisa. Quais são as ferramentas? Você começou a falar, mas agora a gente vai destrinchar um pouquinho mais. O que a gente encontra de apoio ali com vocês, com a própria cooperativa? Como é que a gente pode pensar e ajudar essas mulheres? Depois a Bela vai falar mais, mas primeiro tem que entender. É uma empreendedora pessoa física ou é uma MEI? Então, nós também temos que pensar nisso. Estamos iniciando ou já temos todo um plano de negócio? Porque empreender, ela falou assim, empreender não é fácil. Não, empreender é difícil mesmo. Eu também já fui empreendedora, já fui sócia do meu marido. Gente, empreender é muito difícil, né? É muito difícil. São muitos desafios o tempo todo. Um empreendedorismo depende só de mim. Então, só de mim eu vou como uma pessoa física, pego créditos normais. Não, eu vou como uma MEI, joia. Aí sim, nós temos FAMP, nós temos crédito para microempreendedor, né? Operações de crédito mesmo, mas com uma taxa menor, que é para o empreendedorismo. É para comprar um financiamento para comprar, mexe com costura, mexe com bordado, ou vai trabalhar com embalagens, precisa de uma máquina, aí é um financiamento com umas taxas bem menores do que de mercado, com possibilidade de pegar até BNDES mulher. Então, assim, são várias opções, mas sempre digo, tem que ter um plano de negócio para saber como é que vai faturar,
como é que vai vender este produto, se vai vender para o supermercado, ou se vai vender para uma loja. Então, isso tudo é muito importante. O plano de negócio é muito importante. Como é que vão ser a ação de marketing? Eu sou sozinha, eu tenho empregados, né? Ou eu não tenho. Então, o plano de negócio é o start para iniciar esse trabalho todo dela, para que a gente consiga ajudar. E sempre a MEI, ou uma empresa, né, mesmo, geralmente elas começam como MEI, é muito importante ela estar pensando como pessoa jurídica para separar a pessoa física da pessoa jurídica. Perfeito. Bela, ensina pra gente o caminho. Olha, eu vejo que muitas empresas fecham realmente por falta de planejamento, né? A gente tem uma instituição muito antiga aqui, que é o Sebrae. Sim. O Sebrae é um apoio muito grande para quem está empreendendo no início. Então, eles fazem plano de negócios, eles calculam o custo da sua mercadoria ou serviço. Então, eles dão um apoio muito grande e se você utilizar, né, as consultoras dele, eu tenho certeza que você diminui bastante a chance de insucesso nas empresas. Então, assim, ou MEI ou microempreendedor individual, ali você vai trilhar um caminho com o apoio do Sebrae mais facilmente. Porque assim, quando você inicia, geralmente você não tem a necessidade ainda de um escritório de contabilidade. Porque se você é MEI, faturando até R$81 mil, você consegue iniciar. Depois, passando disso, você muda. Aí sim, você já tem uma parte que você necessita da contabilidade, necessita de outras burocracias. Então, inicialmente, eu penso que o Sebrae é um caminho, né, até R$81 mil, e depois sim, você escolha um escritório de contabilidade, de preferência até as contabilidades. E aí você começa a trilhar esse caminho com um apoio, porque assim, as pessoas que prestam serviço para você, eu sempre falo isso, seja na contabilidade, seja na instituição bancária, seja no marketing, é tão importante porque a gente não sabe sobre todas as coisas. A gente não é especialista em instituição financeira, a gente não é especialista em marketing, a gente não é especialista em contabilidade, mas se eu tenho as pessoas certas do meu lado, é tão grandioso você ver e quando as pessoas confiam naquela instituição financeira, como que você realiza um trabalho muito melhor com a Tese Contabilidade quando você pensa em quem está por trás da Tese Contabilidade, essa conexão que a gente faz ali dos prestadores de serviço, na empresa do marketing, na saúde mental da empresa, você ter prestador de serviço que você confie, que você está entregando seus colaboradores. Então, a empresa ela é muito maior do que só a burocracia. Então, depois que você passa desses R$81 mil, você já cai para todas essas redes que eu acho importante ali na prestação de serviço e na finalização dos contratos. Importantes e uma grande responsabilidade, né? Sim, sim. É porque quem pensa junto e quem sonha junto com você faz total diferença, né? Porque aquilo ali é a sua válvula propulsora mesmo. Eu tenho um contador, eu tenho uma instituição bancária que acredita no meu potencial, que valoriza, que me informa, né? Eu acho tão bonito assim, eu sei que hoje eu tô meio que puxando a sardinha do nosso lado, mas assim, eu acho tão bonito quando a gente vê, né, a Cicobi se preocupando em fazer um evento para discutir tal coisa. Quando eu vejo, né, a Tese, olha, já fazer um evento para profissionais da área da saúde, informando, trazendo. Isso é perspectiva, sabe? Isso é informação, que é o que a gente falou no começo sobre o legado de informação de qualidade, que é o objetivo do movimento Maternar, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, mas faz um diferencial gigantesco. E aí, assim, eu queria horas ficar conversando com vocês, mas eu vou tentar agora fechar nesses 10 minutos que nos faltam alguns pontos principais. Mas se a gente pensa hoje, vocês duas estão em grandes empresas diretamente, uma ou outra relacionada com várias grandes empresas, além de já ser potência nas que comanda, né, Isabela? Como é que a gente pode pensar nesse processo de liderança, de gestão, para apoiar, fomentar mesmo essa cultura que apoie o empreendedorismo materno ou que apoie as mulheres ao retorno às suas empresas? Como é que a gente pode pensar isso, Bela? Olha, eu trabalho, eu tenho
uma empresa de administração de condomínios que a gente tem quase 100 funcionários. Talvez 80, eu não tenho o número certo, mas 80% deles são mulheres. E aí, assim, a gente tem uma responsabilidade, né? Existe a lei, né, que protege ali em relação a todas a convenção coletiva e tudo, mas a preocupação, eu acho que vem muito da empresa. A cultura da empresa, onde você fornece um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho onde você se preocupa com a saúde mental das pessoas, onde você se preocupa com um ambiente limpo, organizado, onde você receba o seu colaborador, sabe, com tudo organizado ali, onde você faz parte, você quer que o negócio ali tenha um acolhimento. Então, assim, eu vejo que apoiar mulheres, não se restringe só a isso, né? Ele é muito maior, ele faz parte da saúde mental, ele faz parte do ambiente organizado, ele faz parte de você ter uma conversa franca e um feedback para essas mulheres quando elas estão retornando. A gente teve 2 agora recentemente aqui, então assim, ficou 4 meses, depois estendeu mais 2, agora eu quero ficar 1 ano. Eu falei, beleza, vamos negociar isso daqui, porque a gente realmente viu que ela não estava com possibilidade de voltar. Então assim, mas voltou e voltou potente, voltou novamente. Parecia que no início eu estava desconectada, sabe? Mas depois deu 60 dias, voltou tudo ao normal. Então é assim, é o olhar para aquela mulher individualmente. Não, a gente não é igual. E tem gente que merece essa força. Perfeito. Michele? Eu concordo também. A gente, não só na mulher, né? Mas assim, Sim. Todas as situações como líder, e eu que cuido dos recursos humanos, das pessoas lá, a gente tem um olhar muito cuidadoso com cada um, que cada um é diferente. Nós também tivemos casos de mulheres que iam voltar e chegaram lá com a carteira, né? Hoje nem tem mais carteira. Não, eu quero pedir demissão porque meu filho tá com alergia. Eu falei, não. Fiquei arrepiada. Eu falei, não. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma licença? Vamos tirar uma licença por 6 meses. E aí deu 6 meses, ela falou, eu preciso de mais um tempo. Ficou 1 ano fora. Como outras já ficaram 60 dias. Depois essa optou por voltar, outras optaram por sair, por se dedicar à família. Então, cada uma vai tendo a sua caminhada diferente. E que é diferente da minha, que é diferente da Isabela, que é diferente de todo mundo. E aí a gente, primeira coisa, tem que respeitar. Hoje, por exemplo, nós temos a situação do Dia das Mães, um exemplo prático, né? Que muitas mulheres a gente vê que não conseguem ir naquele momento dos filhos do Dia das Mães. Aqui nossos gerentes, nós temos 3 gerentes homens, né? À frente das 3 agências, Linhares, Conceição, Interlagos e Cicobi, mas todos eles buscam entender e tentar conciliar, porque são... Gente, nós temos quase 70% do quadro de mulheres. Então, assim, 60 e 68, 67, isso vai variando, mas a maior parte é mulher. Então, assim, vai tentando fazer uma conciliação por saber qual a importância delas estarem junto aos seus filhos nesse momento também. Então, o ambiente, ele não é só o ambiente interno, é o que a gente consegue propiciar essa mãe, essa mulher, de estar compartilhando esses momentos também com seu filho, um pouco mais de flexibilidade em determinados momentos. Ainda é muito comum quando o filho fica doente, quem é que fica em casa? A mãe. Então, às vezes, a gente já acontece de propiciar um home office, que não é muito comum, mas aí pega uma atividade mais interna e tenta ficar em casa administrando ali a situação para ficar perto do seu filho. Então, cada caso é um caso, a gente tem que olhar com um olhar de empatia, um olhar carinhoso e não se comparar, né? Eu não posso comparar, o meu foi assim, o seu foi assim, porque são pessoas diferentes, merecem cuidados e atenção diferente. Perfeito. Meninas, vou para as 2 últimas perguntas, tá? A gente, no começo desse ano, teve um boom muito grande falando sobre saúde mental, né?
por causa de um projeto de NR1. lei. Exatamente. Né, isso entrou ali, a gente acabou discutindo várias coisas. Mas assim, como que a gente pode pensar e como que vocês pensam? Eu vejo pela minha prática do dia a dia em clínica, por exemplo, né? Eu falo que eu sou um psicólogo que só cuido de mulheres. Então, eu tento me ferramentar ao longo da minha carreira a ouvir e a tentar ferramentar as minhas pacientes de um modo geral em todas as situações. Então, por exemplo, eu tenho hoje pacientes que estão comigo e a gente faz o controle mesmo do dia a dia do trabalho. Como é que a gente pode se posicionar, de que forma? Ah, não tem uma depressão? Não, a gente está ali para isso, né, para fomentar essa escuta, para trazer. Eu brinco que ali dentro do Espaço C já nasceu N negócios, porque a gente foi trazendo junto, foi ferramentando isso, foi construindo através, né, das mentorias e de tantos outros processos. Então, acho que vocês participam desses processos, né, porque fazem outras mulheres, de certa forma, crescer também. Então, como que a gente hoje pensa individualmente a saúde mental de vocês e como que a gente hoje vê isso, a importância disso dentro tanto das empresas que vocês estão, como nas empresas de um modo geral? Quer começar, Bela? O olho da Bela faz assim, plim, 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 plim. Na verdade, a gente não é obrigada, né, a implantar saúde, não, a NR1, por exemplo, nas nossas empresas, a gente não está dentro do quadro da obrigação, mas a gente já faz isso há muito tempo. Então, assim, a gente acredita nisso, então é diferente, eu acho que quando uma empresa tem essa crença, né? Existem muitas pesquisas já mostrando, e aí quem é muito financeiro, que isso impacta no financeiro da empresa. Porque quando uma pessoa chega lá para pedir demissão, que está com alergia do filho, e você diz, não, fica mais 3, 6 meses ali que eu vou te apoiar, eu vejo que essa pessoa que ficou ali, que você não tirou ela volta, e ela volta rendendo da mesma forma. Isso daí você investiu na saúde mental dela. O gasto aí, olhando para o financeiro, que você teria em treinar uma nova pessoa para colocar naquele local, é subjetivo, às vezes, demais, e você não percebe isso. Então, a troca de colaborador, né, que a gente tem muito grande nas empresas hoje em dia, e porque não tem um clima organizacional, uma saúde mental dos colaboradores que possam fazer a diferença no ambiente de trabalho. Então, eu acredito muito, e quando a gente está bem, a gente não está bem 100% das vezes, mas quando a gente está bem com o trabalho que a gente executa, a gente produz melhor, a gente faz um trabalho com maior qualidade, e isso automaticamente impacta no financeiro das empresas. Perfeito. Eu acho que é mais difícil do que o trabalho, que a gente brinca lá que a gente sai 3 dias, uma semana, muda tudo, tá? A teclinha lá do sistema já mudou, mas é a cultura. Eu acho que essa é muito difícil. Um dia eu brinquei assim, a gente fala que eu tenho sangue verde, a gente queria fazer transfusão de sangue verde, assim, brincadeiras à parte. Mas é que a cultura, a pessoa entra, ela vai tendo esse aprendizado, vai aprendendo como a empresa a compatibilização dos valores da empresa, né? Os valores, o propósito da empresa com o seu. E isso tem um preço inestimável pra gente, né? Quando a pessoa ela tem esses valores que são compatíveis. E a pessoa também tem esse comprometimento de que não é só o salário, não é só o financeiro, né? Ela vê o ambiente de trabalho, ela vê o que ela está produzindo, como ela está produzindo, as oportunidades que ela tem de relacionamento, o ambiente que ela tá inserida, né? O propósito da empresa. Então, eu acho que isso é inestimável, né? E não tem valor para se colocar nisso. Às vezes a pessoa tem até um salário que ela acha que poderia ganhar mais, mas isso retém aquele talento para ela crescer um pouco mais lentamente, dependendo da agência, eu quero dizer, porque tem agências que são maiores, então é mais difícil a pessoa aparecer. Mas o valor, os valores, eles não têm preço mesmo, eu sempre falo. Aí a pessoa fala assim, eu podia ir em tal lugar, mas aquele lugar não faz o que é compatível com o que eu acho que é o certo, né, para a comunidade, o certo para as pessoas, o certo para o mundo, vamos dizer assim. Então, para mim, não serve. A cultura está muito envolvida nisso, né? Porque assim, a crença e os valores que a empresa tem
quando ele combina com os valores do colaborador ou do seu sócio, isso potencializa de uma tal forma que isso não tem como gerar resultado ruim. Então, assim, se você tem um líder ali que tem uma cultura, né, de prosperidade, mas com saúde mental, isso impacta positivamente na empresa. Então, eu vejo que esse valor e cultura atrai muitas pessoas para trabalharem com a gente. Então, assim, se você demonstra, mas não demonstra para vender, demonstra de fato, genuinamente, aquilo que você acredita, quem também acredita vem pra gente, se conecta muito com a gente. Então, assim, a gente, né, faz isso, mas de forma genuína. As empresas fazem isso de forma genuína e automaticamente os colaboradores vêm. Muitas pessoas às vezes falam assim, eu tô com um problema de contratação, acho que é o que a gente mais ouve aqui em Linhares hoje, não tenho pessoas para trabalhar. A gente sente isso, sim, mas com menos proporção do que eu vejo as pessoas sentirem. E eu dou muito valor à cultura que a gente acredita ali de fazer na TES ou nas outras empresas que a gente tem. Isabela falou algo que é muito legal. A empresa tem os seus valores, seu propósito. Aquele que trabalha tem o seu propósito. Se o líder tiver o propósito, aí dá match. Exatamente. Né? Tem que ser um conjunto de coisas para fazer essa retenção desse talento e esse retorno do líder para com a pessoa. Eu vou estender só mais um pouquinho e aí eu vou falar assim, eu li esses dias um livro, o nome dele é Comece pelo Porquê, que ele diz que a gente faz essa conexão pelo sentimento. Sim. E ele dá um exemplo de uma pessoa que quer comprar uma televisão e aí ela pesquisa, lê vários manuais e sabe toda a parte técnica da televisão e ela escolhe aquela televisão. Pô, baseada em toda essa parte técnica que eu vi, eu vou escolher essa marca aqui, esse tamanho. E aí ele vai à noite numa festa, ele vai comprar a televisão no outro dia de manhã. E ele vai à noite numa festa, encontra um amigo, eu encontro Lorena e digo pra ela, Lorena, vou comprar a televisão tal, tô super empolgada. Aí ela vira pra mim e fala, cara, essa marca é muito ruim. Cara, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, toda a minha certeza em relação àquela TV cai por terra. Porque a minha conexão sentimental com meu amigo, ele faz com que eu titubie e tenha mais confiança nela do que tudo que eu aprendi ali no manual da parte técnica. Então eu vejo a cultura muito relacionada a isso. Você não tem só a parte técnica, porque a parte técnica é fácil de desenvolver. A maioria das pessoas tem. Mas a conexão, a cultura, ela é bem mais difícil. Perfeito, meninas. Acho que os propósitos precisam se encontrar, né? Quando eles se encontram, a gente potencializa. E acho que isso é fundamental. Queria ficar aqui horas falando, mas vou encerrar o nosso podcast. Então, assim, Bela, foi um prazer. Não vou ficar aqui agradecendo, porque todo mundo é de casa. Sim. Mas, assim, queria que você deixasse seu comentário final. Bom, o meu comentário final é uma frase que eu estou impactada há algumas semanas de um livro que eu estou lendo, que é A Felicidade é a Ausência de Desejo. E eu tenho refletido muito sobre isso, porque o meu questionamento é, se a vida ela é movida por desejo, como a gente faz para ter a felicidade e continuar desejando? Então, eu desejo essa reflexão para todas as pessoas que ouvem hoje o nosso podcast, assistem, que eu cheguei a uma conclusão que pode não ser de todo mundo, mas eu vou deixar como reflexão de cada um. Perfeito, Bela, foi um prazer, viu? Muito obrigada. Michele? Eu acho que nós temos que ter um propósito, né? Temos que achar o nosso propósito de vida e eu acho que um propósito que todos devem caminhar é o apoio. É empatia com o outro. Eu acho que sem empatia nosso mundo acaba, porque é a gente buscar, através dessa empatia, entender o outro e ajudar de alguma forma o outro, ser colaborativo, né? Sim. Eu acho que a palavra colaborativo, cooperativo é muito forte e eu acho que a gente também tem que aprender a pedir um pouquinho mais, porque nós como pessoas e mães, às vezes a gente deixa de pedir o apoio e nós temos as redes de apoio tão grandes, né? E a cooperação move o mundo.
Perfeito, meninos, foi uma honra, um prazer. E eu tenho certeza que eu tenho duas potências aqui que movem o mundo. Para você que está em casa assistindo a gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Foi um momento super especial e a gente deixa essa reflexão. Como é que você quer mudar o mundo? Como é que você quer movimentar esse mundo, o seu mundo, a sua maternidade? Lembre-se sempre, o primeiro passo faz toda a diferença. Não é sempre o resultado, o grande foco, mas a caminhada que você fez para chegar naquele objetivo. Não se esqueça disso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!